Olá, amigos telespectadores da TV Câmara, canal 31.3, você que nos acompanha pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e pela Rádio Câmara também, 105,3. O Newscast, o podcast do Poder Legislativo, está entrando no ar a partir de agora. Você vai se surpreender com esse convidado. Ele, na maioria das vezes, ele trabalhava nos bastidores, principalmente da política, mas ele já foi policial civil, músico, fotógrafo profissional, um agente cultural e muitas coisas da nossa cidade e também das cidades vizinhas tem a mão dele. Eu estou falando aqui do Luiz Carlos Seixas, meu amigo Seixas. Bem-vindo, Seixas, tudo bem? Tudo bom, Edu? É um grande prazer estar com você aqui. A gente te chamou aqui para esse podcast para a gente mostrar para a nossa comunidade um pouquinho da sua história. Como eu disse, e eu tive o prazer de trabalhar com você muitas vezes, você sempre nos bastidores, principalmente da política, né? Mas poucas pessoas sabem que você é policial civil. Eu entrei para a polícia com 20 anos de idade, 19 anos de idade. E em São Paulo, aí lá nasceram os dois primeiros filhos, o Felipe e a Gabriela. E aí nós nos mudamos para Ourinhos, porque aqui tinha oportunidade de trabalho nas folgas, né? Então, eu trocava plantões, principalmente os noturnos. E eu ia fazer os noturnos na delegacia. Você era natural de São Paulo? Eu sou natural de São Paulo. Por coincidência, eu nasci no mesmo hospital que a mãe dos meus filhos nasceu. Ela nasceu 2 anos antes, no mesmo hospital, na região da Paulista, o hospital que chamava Maternidade Matarazzo. Olha como que o mundo é pequeno. Aí ela veio para Santa Cruz do Rio Pardo, eu fui para Jales e a gente se encontrou na faculdade em São Paulo quase que 20 anos depois. E aí eu vim para cá no primeiro ano no término do primeiro ano do mandato do Esperidião Cury. E aí nas folgas, como eu tinha feito a faculdade de artes, eu tinha noção de fotografia e tal, tinha muita disposição de viagem, que os fotógrafos estabelecidos aqui com família, com a lojinha aberta, a porta aberta, não podia fechar a porta para ir para São Paulo, para ir para Brasília, essas coisas, para ir para esses congressos e tal. E eu tinha essa disposição porque trocava plantão. E aí eu fotografei para caramba. Aí você foi se profissionalizando na foto, porque a faculdade de artes ela te abriu caminhos, técnicas, mas a questão prática... Né? Eu já fotografava um pouco para o debate, que é do meu cunhado, o Sérgio Fleury Moraes, falecido. Eu que fazia as fotos das propagandas, das entrevistas. Basicamente o jornal era ele e eu. A gente ia numa moto. O jornal saía em Santa Cruz do Rio Pardo. Esse daí foi um dos começos de trabalho mesmo. Foi o Jornal Debate. Eu já tinha participado de edições anteriores antes de mudar para cá. Eu participei do número 0, do número de lançamento do debate em setembro de 77, uma manchete de capa, assim, uma entrevista que eu fiz com o Chico Buarque de Holanda, na casa dele, um domingo, 19 de junho de 77, um domingo que ele fez 33 anos de idade. Ele me recebeu na casa dele, eu fiz uma entrevista que foi publicada no debate, alguns meses depois, no lançamento do jornal. E eu ia para Santa Cruz de ônibus, chegava lá, a gente ia atrás das notícias e das propagandas de moto, numa moto. Então, às vezes, a gente voltava para Ourinhos de moto, sem capacete, eu na garupa e ele na frente. O jornal era isso. Da morte? Tava asfaltando. Teve uma vez que estavam asfaltando a Orlando Coalhato. Não, já tinha asfaltado a Orlando Coalhato, mas estavam asfaltando aquele ramalzinho que liga a Orlando Coalhato à cidade de Santa Cruz. E a gente veio de Santa Cruz correndo assim, entrou naquele asfalto que tinha acabado de passar, caímos da moto, sujou tudo. Nossa! Aí voltando para Santa Cruz, aí fomos lá pelo trevo de cima e chegamos aqui, fomos entrevistar o Camarinha, José Carlos Camarinha, que era sócio do Aldo, tinha um escritório de engenharia ali na coisa, e aí nós entramos e fizemos entrevista, eu tinha mania de tirar foto de cima, não sei porquê, eu subia nas coisas, tudo. E aí a hora que a gente levantou para ir embora, o carpete dele estava tudo cheio de asfalto, estragamos a sala do coitado do Camarinha. Aí ele pegou o telefone, ligou para... Fulana, liga lá na Chique e fala para vir aqui trocar todo esse carpete aqui. Acabamos com a sala do coitado do Camarinha. Quer dizer, você participou, então,
do início do Jornal Debate, que é um dos jornais regionais aqui mais conceituados até hoje. Né? 47 anos, né? Eu participei desde o número 0, e aí o pessoal foi morrendo, depois de 10 anos, 20 anos, 30 anos, o pessoal vai morrendo. Aí eu e o Sérgio brincávamos quando a gente se encontrava, muito de vez em quando, normalmente até em velório dos outros, né? Dos pais dele, por exemplo, do Mário Nelly e tal. A gente brincava e falava assim, hein, Sérgio, só sobra nós dois aí para fazer a edição de 50 anos. Só que aí ele partindo antes. Foi embora e me deixou sozinho aí os filhos do Sérgio fecharam o jornal. Com a morte dele, o jornal acabou. Ô Seixas, fotógrafo, policial civil, porque aí você já estava se profissionalizando, né? Eu imagino que a foto era um hobby, né? Porque você era policial civil. Músico, mas como é que você entrou para a política de Ourinhos? Eu não sou músico. Músico é meu filho. Eu faço letra. Eu sou letrista. Eu toco violão para compor, assim, mas eu não sou músico. O negócio da política é porque, veja, veio em decorrência da cultura, né? Só fazer uma parte aqui. Quando eu falo música, é porque você é um apaixonado pela música. Sempre vi você muito, assim, parece que você é um grande fã do Chico Buarque, tanto é que fez uma entrevista com ele. E até me lembro de uma época que você usava um bigode e que até se assemelhava com o estilo do Chico, né? Por isso que eu falei. Não, aquele negócio do bigode é que nos anos 70, o pessoal de esquerda, todo mundo tinha bigode. Então era uma marca registrada, todo mundo, sabe? Aí depois passou aquela onda, aí nos anos 80 já todo mundo meio que raspou o bigode. Aí só ficou lá o Hugo Carvana, mas antigamente era um padrão. Você pode olhar as fotografias. Era uma marca. Até o Tom Jobim, naquela época, usou um bigode, a pedido do Chico. Mas você falou que eu sou fã do Chico, mas eu gosto não é só dele, não. Eu gosto de outros tantos caras da música brasileira, de música estrangeira também. O negócio da política foi em decorrência da música. Eu tinha um programa semanal na Rádio Clube com o Zé Carlos de Oliveira. Eu fazia direção e ele era o locutor e apresentador. A gente foi de Platina, perto de Assis, até Cerqueira César, em todas essas cidades da região. Eu conhecia as duplas da cidade, ia bem antes, aí cadastrava, pegava os contatos. A gente voltava lá, vamos dizer, num sábado, o equipamento de luz e som alugados do Mário Nelly, de Santa Cruz do Rio Pardo, em cima de um caminhão, ou dentro de um ginásio de esportes, ou dentro de um teatro. Não tem teatro aqui, né? Do cinema, lá em Santa Cruz, no cinema. E a gente gravava as duplas da cidade, daquele município. Então nós fizemos um mapeamento, e a gente gravava um gravador de rolo e tal, e a gente editava, tirava aquela converseira e botava as duplas daquela cidade, por exemplo, Ibirarema. Então, domingo que vem vai ser as duplas de Ibirarema. Aí Ibirarema estourava de audiência, né? E a gente ia fazendo todas essas cidades e a gente levava o Positivo e Pontual, que é o Maurão, motorista, e o Chico, cabeleireiro. E na época era a única dupla que tinha disco gravado. Tinha um LP. E aí a gente sorteava o LP lá pro público. Era um sarro. Lá em Ibirarema a gente levou, acho que 1000 pintinhos de um dia. Distribuía pintinho para quem ia no show. Era uma palhaçada. O programa chamava Cordas de Aço, mas era muito legal. Contava causo. Era mesmo inspirado nessas coisas do Rolando Boldrin, daquele Som Brasil, esses negócios, né? Uhum. E por causa que eu fazia aquilo ali e o pessoal achava que eu fazia bem, dirigia, o Flávio Moraes me chamou, que a gente era colega de cerveja ali naquela padaria que tinha em frente da Renato Pneus ali. Aqui perto da prefeitura tinha uma padaria ali. Acho que agora voltou essa padaria. Agora tem uma padaria perto da Caixa Econômica ali. Isso, tinha uma padaria ali. E a gente ficava tomando cerveja quase todo dia ali. E aí ele falou, você que vai ser o marqueteiro da campanha e o programa de rádio é da tua responsabilidade. Que era o Esperidião Cury, naquela época não fazia sucessor, né? Não tinha reeleição, melhor dizendo. E aí o vice dele era o Clóvis. O vice era o Clóvis. Eles não se davam, né? O Clóvis sempre foi rompido com o Esperidião. E falou, o nosso candidato é o Clóvis e tal. E como está no filme que eu fiz lá, Ourinhos de 88, o Clóvis não tinha a mínima chance de ganhar a eleição. Era o Lauro que já ia ganhar, porque o Lauro era o candidato do Esperidião. E tinha alguns candidatos a vereador nossos também que faziam meio que um corpo mole para ajudar o Clóvis, sabe? Também não engolia muito o Clóvis. Mas aí eu fiz na Rádio Clube o primeiro programa, foi muito engraçado. Eu fui pedir orçamento para o Dilson Camargo e ele
cobrou um tanto sim. Ele falou, viu, como é que você vai fazer o programa? Eu falei, eu vou fazer um programa diferente por dia. Ele falou, não, aqui em Ourinhos não é assim, não. Aqui a gente grava 3 fitas e fica repetindo a campanha inteira esses 3 programas. Eu falei, não, eu vou fazer um diferente por dia. Eu vou gravar no comício. Ele falou, não, ninguém faz isso. Eu falei, eu vou gravar no comício, vou botar no ar, ao vivo, no dia seguinte do comício. Entendeu? Tudo quentinho. E naquela época não tinha aquela obrigatoriedade de você estar com a fita lá em tal hora, o TRE não tinha essas... Tinha já? Tinha. Mas aí nós fizemos essas novidades lá na campanha do Clóvis, que saiu vitorioso no final das contas, porque naquela época, veja bem, o programa de rádio tinha uma importância, hoje não tem mais, hoje o negócio é o telefone, hoje é o Instagram. Hoje o rádio foi superado. Mas naquela época o jornalzinho de campanha e o rádio tinha um peso danado. E o comício também. Aliás, o jornal impresso a gente ficava sabendo tudo pelo jornal impresso. Né? E tinha a charge do Narciso Calegari, né? Isso. Que era de arrebentar. Naquela época. Hoje a gente estava cheio de processo, a gente já estava até preso, né? Porque as charges eram meio que agressivas, assim, meio baixo nível. Assim. Eram engraçadas, o Narciso desenha muito bem, era tudo caricatura, né? Mas eram, por exemplo, a primeira charge, acho que era o Esperidião e o Aldo Matachana no altar, o Aldo vestido de noiva, parece, com vestido de noiva e o Esperidião de noivo. Então, era um negócio que já dava processo para... A gente não teria terminado a campanha solto, certamente preso e com muita multa de danos morais, certo? Mas naquela época era outra coisa. O rádio tinha uma importância grande. Então, aquela campanha vitoriosa, talvez tenha sido importante isso. E tinha direção de comício também, sabe? A gente não era tudo improvisado, tinha a hora de chegar, a hora que chegava tocava aquela música do Tancredo Neves, dava aquele clima da parará, tararira, Coração de Estudante. Naquela época podia ter banda, que era showmício, sim, né? Sim, tinha banda, tinha o JA Banda Show. JA Banda Show, meu amigo Valdemir. E o cantor era o Alcides, né? Que hoje é veterinário. Que é veterinário, doutor Alcides. Mas aí eu fiz essa do Clóvis, mas em 90 eu já não estava... Quer dizer, eu nunca trabalhei na prefeitura, mas eu vivia lá fotografando, etc. Fazendo cartãozinho de Natal, fazendo pôster de aniversário da cidade. Mas em 90 eles me chamaram e falaram assim, agora vai fazer a campanha do Toshio para deputado. Você vai fazer a mesma coisa que você fez pro Clóvis. Eu falei, não vou fazer. Não estou ganhando nada com isso, só ganho inimigo. Todo mundo passava, o nego passou na frente da minha casa, jogou um tijolo no para-brisa do meu carro, que estava dentro da garagem, por cima do muro. Então, eu sabia de gente que queria me matar. Me contava isso anos depois. Rapaz, era para você ter morrido, não sei o quê. Lá. Então eu falei, não vou fazer. Aí um dos coordenadores, falou assim, não, eu falei, eu não vou fazer, mas não vou fazer a campanha de ninguém. Aí ele falou assim, não, se você não está com nós, você está contra nós. Eu falei, não estou contra ninguém, você não está entendendo. Não vou fazer campanha nenhuma. Não, você está contra nós. Aí começaram a me sacanear nas minhas coisas de fotografia e tal. Foi aí que eu fui conversar com o Clauri, lá onde é aquela sorveteria Perino hoje. Lá era o escritório dele do Odair, o pai dele, dos irmãos dele. O Clauri, na época, ele era vereador, né? Ele era vereador. Segundo mandato. Ele era vereador. Na eleição do Clóvis, ele era o presidente da Câmara. Super novo. Interessante que essa turma toda era de um grupo só, né? Clauri, era MDB, Cruz Arrosco, Clóvis. Sim. Era um grupo só, né? Aí você vê que o Lauro também, né? O Clauri se dava mais com o Lauro, que era adversário do Clóvis. Mas o Lauro depois foi ser chefe de gabinete do Claudemir. Então, exato. Quer dizer, o seu Daí acho que se dava mais com o pessoal do Lauro. Aí em 90, eu mudei de lado. O Clauri estava começando. Foi quando ele rachou também, porque ele era do MDB e o Clóvis era do MDB. Então aí o Clauri foi pro PTB. Aí eu falei, eu não vou fazer a campanha do Toshio para deputado. Ele falou, eu vou ser candidato a deputado. Você não vai fazer para isso? Você não faz para mim? Eu falei, faço. Não ganhava nada, né? Nunca ganhei nada de marqueteiro. Eu ganhava inimigo só. Ganhava o respeito dos inimigos. Isso sempre tive. Pergunta pro Bruce Arrosco, que hoje é meu amigo. Olha como que a coisa vai mudando. Quer dizer, a gente não era inimigo, eu e o Bruce Arrosco. A gente não era inimigo, a gente era adversário. É diferente.
Mas tinha um pessoal que era barra pesada, assim, sabe? Vixe, teve pancada. Teve uma vez o Williams Florencio aqui no comício de encerramento da campanha, aqui no Jardim, o quê? Como que chama aqui? Matilde, no Matilde ali. Pegaram ele de pau dentro de um bar lá, quase no caso mataram ele, de se bater. Eu me lembro que era bem acalorado os comícios naquela época lá, que a gente chegava, punha o carro atrás do palco, na hora de sair, o pessoal tacava tijolo mesmo na gente, né? É. O lado que eu tive nunca teve essa coisa, sabe? Até tinha uma certa inocência. Mas tinha um pessoal que ia para provocar, né? Era muito quente, né? Nesse filme do Clóvis, tem muita imagem de comício. E o Clauri fala sobre, ele descreve como é que é, como se ele fosse um escritor, ele descreve, ele lembra como é que era a cena do comício, sabe? É engraçado o Clauri falando sobre os comícios, e era isso mesmo, era uma coisa impensável. Tudo era impensável, tudo, se você contar hoje para alguém, quem assistir esse filme vai achar que isso é mentira, vai pensar que isso é uma ficção, porque é uma coisa absurda o que se fazia, sabe? Gravar, comício, corpo a corpo. Eu lembro que na campanha do Clóvis, eu acompanhando ele ali na feira, tinha uma feira ali no centro de convivência, onde é o terminal rodoviário, em frente, tinha uma feira ali aos sábados. E aí, quando veio o Almino Afonso, que era vice-governador de São Paulo, foi lá fazer um corpo a corpo, apertar a mão dos feirantes, das pessoas que estavam fazendo compra e tal. E ali rendia gravação, rendia fotos. E a gente tinha uma dinâmica que os adversários eles só iam aprender isso na outra eleição. Aí quando eles aprendiam, aí eu já estava com outro. O lance, por exemplo, de criar os estúdios independentes, né? Não existia, né? Os programas eram gravados nas emissoras de rádio, na Clube ou na Sentinela. O Lauro gravava na Sentinela e nós gravávamos na Clube em 88. Quando chegou de 92, a gente não tinha dinheiro para pagar o que o seu Dilson pediu. E aí eu falei, não, Cláudio, com esse dinheiro aí a gente monta um estúdio e a gente grava, porque lá na Clube tinha que gravar na hora da Voz do Brasil. A hora que a rádio sai do ar, teoricamente, sai do ar não, ela não tem programação própria, fica transmitindo lá a Voz do Brasil, que ninguém escuta. Então a gente gravava nesse horário. Eu falei assim, a gente vai poder gravar a qualquer hora e qualquer dia. Então a gente gravava domingo à tarde, gravava domingo à tarde. Ah, não, mas precisa arrumar um lugarzinho para montar o estúdio de fundo de quintal. Ah, o Aldo é cheio de casa e tal, mas o Aldo não arrumou casa. Aí um dia eu estava no fundo da Plavec e vi uma edículazinha. Fui lá, pedi para os caras a chave lá, abri, voltei e falei para ele, dá para fazer lá, só tem que construir uma parede, botar um vidro ali para ficar aí a diferença. Separação, encher de carpete as paredes, para criar Bom, e a gente aluga a aparelhagem do Mário Nelly, de novo, lá de Santa Cruz do Rio Pardo, vê o gravadorzão de rolo, chama o J. Amaral de técnico, e chama o locutor, né? Eu não sei se aí já era você, ou se era... Tinha eu, o Arnaldo. Era você, mas essa, na do Clauri de 92? Ah, tá. Porque a do Clóvis eu fiz com o Oswaldo Lazzarini, que tinha um vozeirão maravilhoso. Isso. E eu escrevia tudo que... Eu escrevia tanto o que os candidatos falavam, como eu escrevia o locutor fazendo a entrada do programa, contando como é que tinha sido o comício e tal. De vez em quando o Oswaldo lia assim e falava assim, isso daqui eu não falo. Isso daqui fala você. Aí, não, vamos rabiscar aqui. Aí rabiscava e tal. Ele não queria assim dispor e tal. Queria se comprometer, na verdade, né? Não, eles estavam certos. A gente que era visceral, né? Aí você montou o estúdio ali e a partir daí... Aí que se criou esse lance do estúdio independente, né? Hoje tem 1000 estúdios independentes, você pode fazer no banheiro da tua casa. Naquela época não tinha, era o estúdio da rádio. E aí, com esse estúdio de fundo de quintal, mais independente, a gente gravava o dia que quisesse, a hora que quisesse. Eu lembro que o último programa da campanha do Clauri, nós conseguimos um direito de resposta a partir de um pronunciamento infeliz do Flávio Moraes, ofensivo e tal, e o juiz deu o direito de resposta para a gente no programa deles. E nós fomos gravar na última noite, amanhã ia ao ar o último programa, e nós fomos à noite gravar depois do comício. Chegamos lá umas 11h30, mais ou menos, da noite, né?
11 horas. E aí fomos gravando e não dava certo o direito de resposta e tal, e não ficava bom. Aí o Jota foi ficando impaciente, foi embora, o Jota Amaral foi embora, me falou assim, ó, você aperta aqui pra tocar, pra gravar, e aperta aqui pra parar e não sei o que, eu vou embora. E eu e o Clauri lá até, acho que umas 4, 5 horas da manhã. Se fosse na rádio, isso é impensável. Entendeu? Então a gente tinha essa... Aí os adversários aprendiam com a gente, aí na próxima eles vinham com o estúdio independente também. Aí eles fizeram o estúdio independente e tal. Tinha um negócio de... Quer dizer, sempre na outra eleição. Eles aprendiam uma eleição atrasada. Por exemplo, quando eu inventei os 2 locutores, não tinha 2 locutores, era um locutor que fazia. Era um locutor masculino e uma feminina, que foi você que introduziu também a voz feminina. Depois. Né? Mas primeiro fez você e o Arnaldo, já era uma dupla. Aí vocês conversavam, né? Não é, Arnaldo, e aí, como é que foi o comício ontem? Aí, papai, tudo. E vocês, assim, sempre descolados, sempre com muita... Uma linguagem mais flexível, tal, mais informal. O nosso adversário, o locutor, era o Rui Sérgio Carpstein, que tinha um vozeirão, assim, tipo Cid Moreira. Aquele grave, falava grosso pra caramba, uma voz bonita. Só que era muito desanimado, né? E ele que ia fazer os comícios. Então eu brincava que ele, em vez de ser animador de comício, como a gente tinha, você e o Arnaldo, que nós tínhamos animador de comício, o Regi Campos, né? Do Clóvis foi o Jackson Luiz Barbosa. Então a gente tinha animadores de comício. E eles tinham um desanimador de comício, né? E aí depois eu inventei esse negócio da dupla, que era você e o Arnaldo a princípio, e na seguinte, aí eles inventaram a dupla também. Só que aí na seguinte eu botei uma mulher, que era a Sueli Ramos, né, que tinha uma voz bonitinha, lia direitinho os textos assim mais emocionados, assim, era a Sueli que falava, né? As pancadas, acho que era você. E aí depois teve, através da política de fazer essas campanhas, elegeu o Clauri. O Clóvis em 88, o Clauri em 92. Aí em 96 nós perdemos com o Gilberto, perdemos pro Toshio, merecidamente. E só fazer outra parte aqui, você falou que você tinha mania de subir nas coisas para fazer foto. Já que a gente está falando da eleição do Clauri aqui, em 92 o Clauri foi para a Praça Melo Peixoto e tem uma foto histórica para mim, que você subiu em alguma coisa. Tinha aqueles postinhos de um arame, não é um arame, é um ferrinho fininho. Treliça. Que era para botar decoração de Natal. Eu subi naquele negócio lá. Eu tinha esquecido disso, você falou, agora eu lembrei. Então, aí como você falou que você tinha mania de subir nas coisas, eu lembrei dessa foto que eu vou até colocar aqui, que é uma foto que você fez de cima e assim, o foco principal tá no Clauri, a gente vê as outras pessoas, mas vê... ele meio que desfocado, ele né? Ele está cercado de mais ou menos umas 200 pessoas por aí, mas você olhando a fotografia, você só enxerga ele. Só enxerga ele. De perfil ainda. Ele tá sorrindo para uma menina, para uma não sei se é uma criança, eu sei que ele está de perfil sorrindo para alguém e você bate o olho na fotografia, você só vê ele. Você tem 200 pessoas na foto, mas você só enxerga ele. Dei sorte naquela. Muito lindo. Outra coisa, a fotografia naquela época era fotografia analógica, do filme. Então, você tinha um filme de 36... Preto e branco? Preto e branco, aquela foto é preto e branco. Você tinha um filme de 36 poses e você tinha que acertar. Por exemplo, você tinha que cobrir um comício. E outra coisa, não tinha a variação de asa que a máquina... Hoje a máquina ou o celular, as máquinas digitais, você bota em asa 64, em asa 6000... Você bota, sabe, se você está na praia de sol, você bota lá em cima. Na mesma máquina, você tem que trocar de filme. A fotografia, você ia fazer foto aérea, era um cano. Porque você subia no ultraleve ou no... Eu já andei até de balão para tirar foto. Andei 2 vezes de balão. Na segunda caiu o balão. É sério. A primeira que eu andei de balão... Então, eu falo, resumindo, tinha que acertar com poucas chapas. Hoje você com a digital, você tira 1000, 2000 fotos e depois você escolhe. Você pode tratar a foto, né? Você pode botar naquele modo que vai filmando, então você não tem o lance de pegar o cara de olho fechado. Você vai filmando e depois você escolhe a melhor. Negócio de fotografar de cima, né? Em 82, em Santa Cruz do Rio Pardo, o comendador Truffi, que fazia a abertura do balão mágico, veio com o balão, com os 2 balões dele lá. Ou 2 balões. Ou um balão, acho. E aí,
eu não podia perder a chance de fotografar e filmar pro Aniceto, que era o prefeito de Santa Cruz na época, que eu estava fazendo um documentário em Super 8 para ele. Aí os caras, você quer, vai ter o balão lá, vai subir no campo de futebol. Aí eu subi, então, meus filhos eram pequenininhos, ficaram chorando, achando que eu ia embora. E subiu, sobrevoou Santa Cruz do Rio Pardo inteiro, tá? E depois desceu serenamente, sabe? Foi tudo tranquilo. O cara era um profissionalzão, trufe, comendador trufe. Era o balão do balão mágico. 2 anos depois, em 84, aqui já em Ourinhos, em 82 eu não morava em São Paulo. Em 84, eu já morando aqui, o Itaú trouxe o balão deles. Era um balão laranja e preto, assim e tal, que eu não fiquei sabendo, que tentou subir a semana inteira da FAP e não subiu. Eu não fiquei sabendo disso. Ele ficava ali onde é o rodeio, mais ou menos. Ali tinha um campo ali de gramado, ele ficou ali. Eu não sabia que ele tinha tentado subir e não subiu a semana inteira. No último dia, o senhor Roberto Constante falou, o balão do Itaú vai subir, corre lá para você tirar umas fotos aéreas da FAP, do recinto. Eu corri lá, entrei no balãozinho, no cestinho. Aí entraram também 2 moças que eram do stand do Itaú, aquelas recepcionistas bonitas, aquele vestidão comprido, sabe? Eu lembro, era um vestido azul. E entraram as 2 moças, o cara lá que comandava o balão, eu, e vai, e estica, e puxa a corda, e o balãozinho. E eu comecei a ficar preocupado, porque eu falei, pô, lá em Santa Cruz não foi assim. Lá subiu, com facilidade. E aí não subia aquilo, e puxava a corda para baixo de novo e tal. Comecei a ficar com medo e tal, mas eu não ia perder a chance, né? Passou, depois de uma hora de tentativa, vai lá, solta as cordas. Aí subiu o balão. Só que ele subiu no sentido do leste. Então as fotografias ficaram uma porcaria. Porque se ele subiu no contraluz, já era tarde, entardecer, eu estava no contraluz, o parque ficou no escuro para mim. Se ele viesse para a cidade, eu teria uma luz boa. Mas não, ele foi lá para cima, onde tem um loteamento agora, lá tinha um canavial. Só que tinham tirado a cana, estava na terra. E o balão passou por cima do portão da FAP, subiu, tinha um silo lá da cooperativa, e nós fomos meio que para cima assim, e o balão caiu. Caiu, o cestinho foi batendo no chão, e aí o cesto ficou nós ficamos de ponta cabeça no chão, e o cara falou assim, não sai, gente, espera vir o socorro, porque se a gente sair aqui, o balão vai embora, porque ele não tem peso. Vai cair. Aí era helicóptero. Eu lembro que o Pimentel, o Benedito Pimentel, falecido, ele foi trocar de objetiva no avião. Então a gente tirava a porta desses aviãozinhos, desses teco-teco, para você ter um ângulo melhor. E ele foi trocar de objetiva. E a objetiva saiu da montanha, saiu pulando, puf, caiu lá. Ele foi embora, perdeu o objetivo. Porque ele pulou para ir atrás dela. A gente, quando ia fotografar de helicóptero, você botava o cinto assim e você ficava fora do helicóptero praticamente, assim, para você ter os melhores ângulos. Ultra leve, tudo quanto era. Hoje o cara sobe um drone. Hoje tem esse drone. Porra, ainda bem que tem inventado o drone, viu? Porque ninguém merece aquele negócio. Você voar de ultra leve, por exemplo, a meio-dia, dá uma térmica, é terrível, sabe? Ó, como é que foi a história agora da Banda do Seu Américo, que você fez com o Rafael Lefkadito? Não, os 2 filmes, o nome do Rafael tá aí como se ele fosse, mas não é, os filmes são meus. Eu sou o diretor do filme, porque o Rafael nem morava aqui. Ele não conhecia o Clóvis, ele não estava aqui na eleição do Clóvis. Aí eu lembro, isso aqui era um projeto da prefeitura, da Neuza Fleury, que era que nem se fosse a lei Aldir Blanc. Eles abriam um concurso, você apresentava um projeto e o que eles julgavam melhor para o interesse do município histórico, eles aprovavam e você recebia lá R$10.000 para fazer aquele filme. Uhum. Então eu fiz o do Clóvis, da eleição do Clóvis, que essa eleição vai fazer 40 anos agora, e contando essas coisas, como é que era. Você vê no desfile da comemoração, ele é seguido por tem aquela carreata, mas entre a carreata e a picape que está ele, o Toshio com as 2 esposas, a Belks, a Yoko e a Dona Raide, eles são seguidos assim por centenas de motoqueiros. A hora que eu viro a câmera assim, aquilo eu filmei, tá no filme aí. A hora que você mostra os motoqueiros, não tem um com capacete. Ninguém usava capacete. Naquela época não era lei, né? Não era obrigado. Aí a rua, por exemplo, a Expedicionário, os carros descendo, sabe, na contramão.
Aí é curioso essas coisas todas. As imagens de comício, eu tenho tanto filmado como fotografias nesse filme, né? Então nós ganhamos esse concurso, eu não sei que ano que foi, deve ser 2005, não sei, deve estar por aí. E aí no ano seguinte, o Rafael falou assim, vamos fazer a história do teatro, porque o teatro vai fazer 10 anos. Eu falei, não vamos fazer do teatro, não. Ele não morava aqui. Esse aqui é o programa Viva Ourinhos, eu lembro dele, que é de 2011, e esse aqui de 2012. Você ganhou 2 anos seguidos. 2 anos seguidos. Eu falei, vamos fazer da banda do Seu Américo, porque a banda já não existe e tal. E esse filme termina, eu acho muito interessante a mensagem que encerra o filme. A banda, é a única imagem que tem da banda em movimento, só que é muda. Né? Aí eu botei um letreiro assim, ela está descendo a Altinarantes num desfile assim, de aniversário da cidade, ou de 7 de setembro, a banda está descendo a Altinarantes, e acho que era de terra, a rua ainda era de terra, e a imagem é branco e preto, feito por aquele cinegrafista de São Paulo, e não tem som, porque era daqueles... Super 8 ainda? Não, era aquelas 16mm que passava no cinema. E aí tinha um cara que fazia locução, aí eles botavam um som lá, mas não era som direto, não tinha... Sabe, era uma locução. Então, não tinha o som da imagem. Eu falei assim, poxa, a banda do Seu Américo animou a cidade, o município, por mais de 6 décadas. E não existe um registro sonoro da banda. E aí eu botei essa mensagem no final, esse letreiro, meio assim como isso foi em 2010, o que você falou? O filme é de 2012. Em 2012. Eu botei lá para que os novos governantes ou os novos ocupantes de cargo público na área da cultura, da educação, da história, se atentasse para essas coisas, para fazer esses registros. Mas parece que não deu certo, acho que ninguém viu o filme. E outra, existem hoje, tem o Aldir Blanc, tem outros projetos do Paulo, humorista Paulo lá. Gustavo. Do Paulo Gustavo. Eu tenho até visto algumas produções, mas as últimas legais que eu vi ainda foi na época da Neuza, que foi do Zé Luiz Martins. Teve algumas produções, que era o Festival de Cinema que ela promovia, lembra? Tinha o Festival de Cinema, tinha várias coisas, né? O Festival de Música era um acontecimento nacional. Nacional e às vezes até internacional, porque ela conseguia trazer vocês, né? E traziam, assim, realmente músicos como Toninho Horta veio uma vez. Vinham grandes músicos, mas o mais importante, vinham grandes professores. Então o Festival de Música de Ourinhos, ele primava pela qualidade dos professores. Sabe, o cara que tem a didática, né? Então, eram os grandes mestres, né, que tiveram aqui. E você tinha, e tem até hoje contato com muitos deles, né? Com alguns que ficaram amigos meus, sim. Mas era a Neuza que fazia essa coisa. Eu muito pouco, assim. O Toninho Horta, acho que eu levei uns 4 anos para trazer ele. Ele era bem, a agenda dele era bem... Internacional, né? Ele é um cara que viaja demais fora. Ou seja, você falou que você tem umas fotos aí, que era uma crônica que você fazia pro Jornal Debate, e tem aquela frase, né? Célebre, uma imagem fala mais que 1000 palavras. Aí você contou que fazia textos imensos e no final das contas o comentário era só da foto. Eu fazia as crônicas a partir de 98... Eu escrevi 500 e poucas crônicas semanais lá no Debate. E aquilo às vezes dava trabalho. Você ficava 1 dia, 2 dias para fazer uma crônica, que dava assim 2 laudas. E aí quando você encontrava com alguns leitores, né? Eu tinha alguns leitores assim, né, que encontrava na padaria, na banca de jornal. Aí o cara falava assim, ou seja, gostei daquela do cachorrinho. Gostei daquela do vendedor de paçoca. Aí eu falava, mas deu teu trabalho, a crônica tem 2 laudas, o cara só resume numa palavra, pô. Então eu vou fazer uma fotografia, porque eu saio com a máquina e faço... O olhar é o mesmo. É o olhar do fotógrafo. O fotógrafo com pretensão a artista e o cronista com pretensão a escritor, o olho é o mesmo. Você olha uma coisa que todo mundo vê, o vendedor de paçoca sentadinho na soleira do Santander, todo mundo vê, só que só um cara que fotografa. Só um cara que enxerga aquilo, sabe? Ou escrever sobre ele, o seu Edson. Né? Aquele senhor que se matou embaixo do trem. Isso. E o do cachorrinho é a mesma coisa. Aí eu saía com a máquina fotográfica, puf!
Em 5 minutos eu já voltava para casa com a crônica fotográfica. Essas crônicas fotográficas, elas foram para a edição do jornal Debate Ourinhos, que foi ali, acho que no começo... Quando que foi aquilo? Acho que 2005, se não me engano. A Neuza Fleury que dirigia o jornal, era um sobradinho que tinha ali em frente do Hotel Pousada. E aí tinha umas fotos assim que eu gosto de algumas. Tem uma muito interessante, muito dramática, que foi uma manhã, eu estava na seccional trabalhando, e a Neuza me ligou e falou assim, olha, teve um acidente fatal na esquina da Jacinto Sá com Antônio Prado, corre lá e tira uma foto. Aí eu cheguei, que o caminhão estava parado, a bicicleta embaixo toda moída, e eu bati o olho na bicicleta. Eu achei que tinha sido... Não é, o caminhão tinha arrastado a bicicleta com a menina. A menina acho que era uma guardinha mirim, se não me engano. Ela saiu para almoçar e eu não sei se ela foi podar pela direita e o caminhão passou por cima. Matou a menina. E eu cheguei e vi o caminhão parado, a bicicleta embaixo do caminhão, na traseira, e fui fotografar. E tinha uma mulher na sarjeta chorando. E eu olhei a cena e fui fotografar, olhando para o caminhão, para a bicicleta, e fui afastando, assim, para pegar o enquadramento, mudar o enquadramento, abrir o plano e tal. E quando eu vi, eu estava no meio da poça de sangue. Eu não tinha visto que tinha aquela poça de sangue, a menina tinha morrido lá atrás. E eu quase caí, escorreguei naquele sangue, tudo. Putz, que coisa pavorosa. Aí eu lembro que essa foto foi para a capa do jornal por causa da mulher. O que chamou a atenção de quem olhava a fotografia era a mulher chorando. O drama dela. Eu não sei se ela era parente, se ela conhecia a menina, mas talvez não. Você entendeu? E eu lembro que o Pascoal, do Jornal da Divisa, ele foi lá e tirou a fotografia da bicicleta com o caminhão. Então a fotografia dele no dia seguinte era uma bicicleta amassada, destruída, e um caminhão. E a minha era uma bicicleta, o caminhão e uma mulher desesperada chorando. Uhum. Aí ele, deu mais impacto, né? Aí ele veio me dar os parabéns. Pô, você humilhou com essa fotografia aí. Então, a gente costuma dizer, né, que o fotógrafo ele tem um olhar diferente do cinegrafista, né? É por isso que nos filmes a gente tem o diretor de fotografia, que é o cara que vai orientar a luz, o enquadramento, o local, o enquadramento, né? Eu vejo com muito mais importância o diretor fotográfico do que já vi alguns trabalhos fotográficos de alguns profissionais aqui de Ourinhos que estavam acompanhando, um casamento e o cinegrafista filmando o casamento para cliente dele. A diferença de enquadramento de foto, depois você vê o vídeo, é totalmente diferente. O vídeo, talvez a família não vá ver nunca, né? Só de perfil, assim. E já o fotógrafo, não, ele dirigindo a cena. Pai, assina aqui. Então, isso me fez reconhecer o trabalho de vocês, sabe? Quando eu cheguei, uma das primeiras coisas, eu virei fotógrafo oficial da FAP. Por causa do jornal eu pulei para a FAP. E o seu Fernando me dava muito bem com ele. Uma pessoa muito, muito, apesar de ser bilionário, era uma pessoa humilde, simples. Impressionante. E ele gostava porque, antes de eu fotografar para a FAP, o que acontecia? Eles iam num foto da cidade, que eu não vou falar o nome, em respeito ao profissional, que acho que é vivo ainda, e eles falavam, faz lá o álbum desse ano da FAP. Aí o que era o álbum? É só ir lá no sindicato e ver. Só ir no sindicato rural lá. O álbum se resumia àquela abertura oficial da FAP. Então, os políticos discursando. Então, fotografia de quem discursou, o prefeito da cidade, o secretário da Cultura, da Agricultura que veio, às vezes um candidato a governador, um deputado federal. Então, o álbum era metade a cerimônia de abertura da FAP e a outra metade, o almoço que era oferecido para as autoridades da região e que vinha de fora, o secretário da Agricultura, os prefeitos de todas as cidades da vizinhança aqui da região, faziam aquele almoção por conta da organização ou da prefeitura, e aí fazia foto dos caras comendo, sabe? Era uma coisa
chata até de ver, sabe? Aquele prato, o nego mastigando, o cara com o garfo, o cara cortando a carne, nego de costa, muita foto de nego de costa, cabeça assim, sabe? A careca do nego, as costas, desfocar. E outra coisa, o fotógrafo chegava lá com o álbum pronto, entregava pro seu Fernando, pro seu Roberto, Constante, entregava já, ó, tá aqui, ó, pumba, o álbum é isso. E eu não, eu fotografava um monte e fazia um copião com as tirinhas pequenininhas das fotos, e o álbum era as que eles escolhiam. Entendeu? Então eu tirava, por exemplo, 1000 fotografias. Filme de 36 poses, tirava noturna. Eu fui o único cara que fotografou o Roberto Carlos, porque ele não deixava usar flash. E o pessoal não tinha manha dos filmes de ASA 800, 1600. Aí eu fui a São Paulo, comprei os filmes de 1600 e sem flash fotografei ele. Aquele dia que choveu, choveu o dia inteiro e o show inteiro, né? E tinha mais esse complicador, né? Mandaram, inclusive, as fotos para ele. E aí o seu Fernando, a gente passava assim 3 dias escolhendo o que seria o álbum, sabe? Pena que eles não tomaram cuidado, e aí tinha alguns jornalistas, que eu não vou citar o nome, iam lá no sindicato, tirava a foto, deixava um bilhetinho às vezes assim, com fulano de tal. Com fulano de tal. A página ficava em branco, aí essa está com fulano. Mas ficava o bilhetinho, ele não devolvia mesmo. Então você vai lá hoje no sindicato, tá totalmente desfalcado os álbuns. Mas era interessante, o seu Fernando, ele falava, de vez em quando ele comentava, pô, essa aqui ficou boa, hein, Seixas, essa aqui ficou muito boa, não sei o que, ele comentava. Ele é muito gente boa. Seixas, parece que não, mas voa, né, o tempo. Acho que deu para contar um pouquinho da sua história, eu acho que você vai ter que voltar aqui mais vezes. A gente vai usar esses vídeos na edição do Newscast. Quero te agradecer muito. Eu fico pesquisando as pessoas que eu quero convidar para participar do podcast, né? E te encontrei no mercado falando assim, é você que eu estou procurando, não foi? Então quero te agradecer muito por ter aceitado o convite e de ter partilhado um pouco das suas histórias aqui com a gente. Tá bom, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. O Newscast, gente, vai ficando por aqui. Hoje eu conversei com o Luiz Carlos Seixas, o Seixas, e depois vocês vão acompanhar aí pela TV Câmara, né, que é canal 31.3, a Rádio Câmara 105,3 e nas nossas redes sociais, que é o Instagram, o YouTube e Facebook também. Um abraço, fiquem com Deus, gratidão pelo hoje para sermos merecedores daquilo que nós almejamos amanhã. Um abraço, até a próxima.